Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia e finalmente para falar sobre o julgamento de Conor McGregor e de Khabib e também de algumas outras notícias, né? Mas antes de começar, eu já queria pedir que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá. Hoje estava tendo julgamento e teve live até, né, no canal aí de uns sites gringos de MMA e tal. Então, eu fiquei tentando assistir, né, mas realmente algumas coisas eu consegui entender e outras não, porque como eu já disse em alguns vídeos, eu não falo inglês fluente, então eu consigo entender boa parte, mas tem coisas, ainda mais quando tem alguma linguagem técnica ou uma linguagem muito formal, que fica meio difícil de entender, né? Então eu fui ali acompanhando mais ou menos o que estava rolando, o teor da coisa e tal, e aí depois acabou saindo a notícia no site gringo, e aí depois de alguns minutos acabou saindo no combate também, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? É muito importante a gente entender outro idioma, né? E é isso que eu vou percebendo. Por quê? Porque em inglês tem muito mais conteúdo do que em português. Geralmente até tem um problema, né? Que quando tem um conteúdo em inglês e aí depois fazem o conteúdo traduzido, às vezes mudam completamente a forma do que estava escrito, tiram informação. Então por isso que eu sempre tento trazer notícia aqui, pegando de site gringo e às vezes também pegando site brasileiro, porque aí eu leio de um, leio do outro, se está mais ou menos parecido, tá ok, aí eu pego e trago a notícia em português mesmo, né? Então é muito importante entender o inglês. E o que acontece? Eu sou um cara que não consigo, não tenho saco para fazer um curso de inglês presencial, porque eu já vi um monte de gente que fez e ficou 4, 5, 6 anos fazendo curso de inglês, né? Então eu não tenho muito essa paciência, então eu tento geralmente aprender aqui por conta própria. E aí o que acontece? Como eu trago direto para vocês dicas de cursos, etc., eu fui atrás de um curso para eu fazer, um curso de inglês para eu fazer de casa, aqui, onde eu não tenho que sair, não tenho que ir para uma sala de aula, para eu fazer aqui um curso que ensine o que eu quero, que é entender para poder assistir as entrevistas, ler as notícias e gerar conteúdo para vocês. Então eu peguei vários cursos que eu achei, saí assistindo vídeo e tal e vendo quem fez o curso, baseado em quem, não sei o que, e eu achei um curso bastante legal que eu vou fazer, então eu tô deixando a dica aqui, quem quiser fazer também, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado também para facilitar. Então eu vou fazer esse curso, um curso que eu achei, onde eu vi uma professora que já trabalhou em várias escolas de inglês, então ela justamente já pegou a parte que interessa para ensinar, tirou a parte da enrolação, porque nas escolas geralmente eles querem que você fique bastante tempo lá e tal, né? Então ela já fez uma limpeza, ela criou um curso dela com material específico, você não paga o material, então são, se eu não me engano, 6 ou 7 meses de duração. Eu vou fazer porque aqui de casa fica mais fácil de eu conciliar e aí quem sabe eu começar a entender ainda mais o idioma e conseguir trazer mais conteúdo, né? Não tem como, o mundo inteiro fala inglês, então eu vou deixar essa dica para você que também, como eu, tem preguiça, não tem saco de aprender e fica anos aprendendo. É uma forma aí de aprender da sua casa, no momento que você tem tempo para assistir as aulas, para estudar e etc, e ainda aí conseguir conversar e entender. E principalmente faz diferença quando você for para fora do país, né? Quem me acompanha aqui viu que eu fui para os Estados Unidos 1 ou 2 anos já seguidos agora, né? Desde que eu fiz o canal e tal, e você passa muito perrengue às vezes quando você está sozinho, principalmente, não sabe falar inglês, né? Então é uma boa dica aí, aprender do conforto de casa em bem menos tempo. Então clica aí, assiste a professora, né, falando no vídeo e tal, ela explica muito bem, ela tem um monte de certificação internacional e etc, então tem gabarito, então eu recomendo para vocês. E contextualizando agora, né, que eu estava assistindo esse julgamento em inglês, vamos para finalmente as punições, as multas, as suspensões de todo esse caso do Conor e do Khabib. O que aconteceu? O Khabib, segundo a comissão atlética, foi quem começou a confusão e por conta disso ele tomou uma suspensão e uma multa bem maiores do que do Conor, né? Mas é complicado, né? Mas o Conor, como eu já falei aqui várias vezes em vídeos sobre essa confusão, o Conor agrediu os caras do corner do Khabib. Só que a imagem oficial do UFC acabou pegando no momento em que o Conor já estava apanhando, porque os caras já tinham descido para ir atrás do Conor, né? Mas enfim, eu não vou entrar nessa questão, eu vou simplesmente aqui falar, porque eu já falei disso muitas vezes, né? Vou falar aqui sobre o resultado aí da punição. Então, o Khabib Nurmagomedov, atual campeão peso leve, recebeu aí 9 meses de punição, mas é retroativo, então conta lá do mês de outubro, de quando foi o evento, né? Então 9 meses e uma multa de $500 mil. Só que no caso do Khabib, ele pode aí reduzir 3 meses dessa punição, desde que ele promova alguma ação anti-bullying em Nevada. Então se ele fizer isso, a comissão aprovar tal, reduz aí 3 meses. Mas como é retroativo,
E eu não sei se ele já tem alguma luta marcada, eu não sei se ele vai fazer isso ou não, né? Mas enfim, ele tem essa opção. E no caso do irlandês, no caso do Conor McGregor, ele recebeu aí a punição de 6 meses, então uma punição já menor, e recebeu uma multa de apenas $50 mil. Então foi muito mais pesado para o Khabib, porque a comissão entendeu que a origem, que o problema todo só aconteceu porque ele quis pular a grade. Então por isso que ele recebeu uma punição muito maior. E aí o que acontece? A comissão já tinha confiscado cerca de 4 milhões de reais do Khabib, né? Aqui na notícia está convertido para reais, mas enfim, tanto faz. E aí o que acontece? A comissão já descontou o valor da multa desse valor que foi confiscado. Então devolveu só aí o resto. Então o Khabib já recebeu a parte do dinheiro dele que sobrou descontando a multa. Então a multa meio que foi paga já de forma obrigatória, né? Já não teve muita conversa aí. Agora resta saber se ele vai fazer essa ação anti-bullying aí para reduzir esses 3 meses da pena dele, né? E tivemos outros 2 atletas envolvidos, que são justamente os caras do corner do Khabib, que foi o que eu comentei, que é o Zubaira Tukhugov e o Abubakar Nurmagomedov. Os 2 também foram punidos, só que eles foram punidos em um período maior do que o Khabib e maior do que o Conor. Os 2 tomaram 1 ano de suspensão, só que por outro lado a multa deles foi mais baixa, foi $25 mil, né? O Khabib deve acabar bancando, né? Porque também pegar $25 mil dos caras que ganham bem menos que o Khabib, né? Apesar de ser corner dele, também é sacanagem, né? Mas enfim, essas foram as punições. O Khabib postou uma foto nas redes sociais enquanto rolava o julgamento, né? Deitado, fingindo que estava dormindo, e falou: me acorda quando isso acabar, não sei o que, meio que tirando sarro, né? E um seguidor do Khabib postou um gif dele finalizando o Conor, né? Nesse confronto do UFC 229, onde rolou a confusão, e colocou, né? O próprio fã, né? Em cima do gif ele colocou a legenda de que aquilo ali é só o que importa, não sei o que, e o Khabib, se eu não me engano, até retweetou, né? Então o Khabib, eu acho que não estava muito ligando para a punição. O que ele queria mesmo era vencer o Conor e fazer o que ele fez. Então, aparentemente, apesar da multa ter sido salgada, eu acho que ele não estava ligando muito para isso, né? Afinal de contas, fez uma boa grana também. E ainda dentro desse assunto, vamos para a próxima notícia, que é bastante breve, que é ainda sobre o UFC 229. E o UFC 229, além dessa confusão, teve um lado bom para o UFC, já que gerou mais de 300 milhões de reais, né? De impacto econômico em Las Vegas. E pro lado do UFC foi positivo por quê? Porque além desse recorde de impacto econômico, eles ainda tiveram recorde de público, que foi na T-Mobile Arena, né? Tivemos 20.034 espectadores, e também tivemos recorde de bilheteria, $17.188.894. Então quem assiste os eventos de salário aqui sabe que a bilheteria geralmente fica 2 milhões, 1 milhão e pouquinho, 2 milhões e pouquinho, chegou aí a $17 milhões. Então teve, claro, um impacto negativo, entre aspas, para a imagem, né, essa confusão toda, para a imagem do UFC no caso, né, mas teve todo esse impacto aí financeiro, né, teve essas quebras de recordes e tal. Então foi o recorde de pay-per-view também, se eu não me engano. Então o UFC teve um lado ruim, mas ficou muito feliz também no final das contas. E agora chega de Khabib e chega de Conor McGregor, vamos falar agora de José Aldo, uma notícia bastante rápida. José Aldo promete muita agressividade contra Moicano, e ele não vê o jogo do rival, né, no caso do Moicano, parecido com o do Holloway. Então tá aqui na notícia: para ex-campeão, estilo do adversário em que ele enfrenta 2 de fevereiro, né, UFC Fortaleza, próximo sábado, né, não tem semelhança com o atual campeão, e afirma: quero chegar lá dentro e ser bem explosivo, que sei que ninguém segura a onda. Então tá aí o José Aldo mostrando que tá com um sangue no olho, né, que é ir para trocação franca, como ele vem fazendo das outras vezes, e ele realmente tem um pouco de razão, né? O Moicano não tem o mesmo estilo do Max Holloway, tem um pouco de diferença ali, né? Inclusive o Moicano tem mais armas, eu acho que ele é um pouco mais flexível no jogo dele do que o Max Holloway. O Max Holloway geralmente vai ali na mesma estratégia sempre, bastante efetivo, inclusive, né? Por isso que ele é o campeão e não perdeu o cinturão ainda, que ele é muito bom no que ele faz, mas geralmente ele se propõe a fazer aquilo, a ir para a trocação, andar em linha reta, usar os golpes retos ali, ir para a trocação franca, que é onde ele tira vantagem e ele consegue conectar um volume gigantesco de golpes e com bastante impacto, então assim que ele acaba vencendo a luta. Já o Renato Moicano tem muitas opções, né? Então eu acho que realmente não é um estilo tão parecido assim, mas eu não sei se é uma boa para o José Aldo ir de novo com essa vontade assim de ir para cima, para ser muito agressivo, né? Eu acho que a agressividade é importante, principalmente quando ele mistura com os chutes e tal. Foi isso que ele fez a carreira inteira e fez muito sucesso, mas ele tem que tomar muito cuidado. Às vezes ele precisa dar uma acalmada ali e pensar, se estiver dando
ruim na estratégia ele mudar, né? A gente viu que com o Max Holloway ele ia agressivo e tal, começava a não dar resultado e ele não mudava, não dava resultado, não mudava e pum, acabava sendo nocauteado, né? Então ele tem que ficar esperto aí. E agora na última notícia também, uma notícia bastante rápida sobre Ronda Rousey. Ela não tá no UFC, né? Só relembrando aqui caso alguém não saiba, né? Mas ela fez uma reclamação aí após especulações sobre uma possível gravidez dela, né? Então ela falou aí, entre aspas, deixem meus órgãos reprodutivos em paz. Então, o que acontece, né? Ela tá no WWE lá, ganhando muita grana, não deve voltar pro UFC. Só que essa história dela estar grávida ou não, ou dela querer engravidar ou não, o pessoal vive perguntando esse tipo de coisa pra ela e deve encher o saco mesmo. Então, eu acho que ela perdeu a paciência e falou entre aspas, né? Realmente não acho que devesse responder esse tipo de coisa. Eu também acho, eu concordo com a Ronda, né? Eu acho que o útero é dela, que foi mais ou menos o que ela falou, né? O útero é dela, então deixa o útero dela em paz, meu. Se ela quer engravidar ou não, deixa a menina, pra que ficar perguntando o tempo inteiro? Tipo, os caras querem ser fiscal de útero, meu. Então, basicamente na notícia tem as declarações dela, mas eu não vou ler, né? Mas é justamente reclamando disso, né? Que tipo assim, a vida é dela, o útero é dela e ela não tem que ficar respondendo pergunta disso. Sei lá, meu, pergunta do WWE, pergunta sobre o UFC, pergunta de alguma coisa do trabalho dela, né? Não se, e aí, vai engravidar quando? E aí, o Travis Brown e você estão tentando ali ou não? Tá, porra, vai a merda, né, meu? Deixa a menina em paz. Então, a notícia é essa, é só pra situar vocês, atualizar vocês sobre essa questão que a Ronda Rousey também não ficou feliz de responder. E eu dei aqui a minha opinião também, que eu acho que é uma puta babaquice ficar enchendo o saco da menina aí, deixa ela em paz, meu. O povo quer ser fiscal até de útero, é Freud, né? Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo de notícias, não esquece de deixar o likezinho aí embaixo, que ajuda demais. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E se você estiver assistindo no celular, já compartilha esse vídeo no seu WhatsApp, beleza? Que ajuda muito também. E não esquece de conferir o link para o curso de inglês, que eu já falei bastante sobre ele aqui, então não vou falar de novo antes que vocês me xinguem. Então clica lá e conhece para vocês verem como que é, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!